Saudações! Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro História de Provedor. Hoje, com o Dean Murilo. É uma satisfação tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Muitos anos já conhecendo aí, né, juntas. E agora vamos contar, né, conversar um pouquinho da história aí que... Vamos conhecer mais, né, da sua jornada. Primeiramente, se apresente, quem é o Dean? Fala um pouco de você aí para o pessoal entender melhor, te conhecer melhor. Então, eu sou o Dean, proprietário da Tecnológica TI, né? Casado, pai de 2 filhos, né? Só não sou pai de pet, né? Mas tem um petzinho lá, bagunceiro que só ele, né? E, cara, pessoa que superou bastante obstáculo na vida, né? E é isso aí, dono da Tecnológica TI, empresa que veio com a proposta de trazer diferença no mercado, né? E aos poucos a gente tem conseguido, né? Bacana. Mas fala um pouquinho então, começando nessa história, falando já da Tecnológica TI, como foi seus primeiros passos? Quando que você teve a ideia, teve um insight de abrir um provedor de internet? Rapaz, eu morava em Brasília, né? Então a minha vida foi trânsito Brasília-Bahia, né? E durante umas férias eu fui na minha cidade natal, a cidade que meus avós moravam, avós, bisavós, né? E também fui visitar a cidade do meu pai. Cidade que tem uma distância de mais ou menos 60 quilômetros uma da outra. E aí, assim, na cidade natal, a internet não era lá suas cocas, né? Era uma internet já muito ruim, na época 56 kilobits, aquela internet muito ruim, né? E na cidade do meu pai, pior ainda, né? Então era muito ruim. E eu tive a oportunidade de, logo cedo, já começar a usar a internet, né? Aqui em Brasília. Então, na época que 2 megabits ADSL já era... Era 2 megabits de melhor, né? Cara, 2 megabits não era todo mundo que conseguia, né? Isso em que 2006, né? 2006, 2005 mais ou menos, por aí. E o que eu percebi? Eu percebi que ali era um possível negócio. Só que aí o tempo se passou, né? Então, eu acabei fazendo a faculdade na área de TI, né? E tive uma trajetória que me gerou a oportunidade de aprender muito rápido, né, sobre algumas coisas, e eu retornei em outro momento e vi aquela situação, né, de um mercado aberto. A qualidade de um serviço precário, muito ruim. Isso, e você já tendo essa experiência daqui, opa. Sim, a questão também, e que eu acho que é a primordial, inclusive até hoje, é a questão do conhecimento técnico, né? Porque tem muita gente que se aventura na área, mas não tem conhecimento técnico. Então, o primeiro problema que chega, apela para o consultor, né? O primeiro problema que chega tem um delay grande, dependendo de como for a empresa de consultoria, ela vai ter que passar pelos seus atendimentos nível 1, 2, 3, até conseguir resolver o problema. E provedor, definitivamente, telecom, na verdade, ela é uma área que não pode ter delay, né? O problema aconteceu, tem que ter uma gestão proativa, né? Você tem que ter uma forma de resolver o problema o mais rápido possível. Claro que tem situações que demandam uma complexidade maior, né? Que precisa que tenha esse delay, inclusive às vezes de aprendizado, né? A gente falou esse dia no almoço lá, a questão de ataque, né? Que tá surgindo alguns ataques novos. Então, nesse caso, tem um delay de aprendizado, né? Mas só que o cru, que é a cerne da telecom, ela tem que ser domínio do provedor, né? Então, se o provedor ele não tem o seu domínio técnico, muito provavelmente ele vai ter um delay muito grande, e aí é onde o cliente migra para uma outra empresa, pela falta de conhecimento técnico da gestão. E nós enxergamos, eu falo nós porque toda empresa ela não é formada apenas de uma pessoa, né? Então, como proprietário, eu, junto com a minha equipe, a gente, até hoje, procura enxergar as dificuldades que os clientes têm. Então, esse foi o diferencial que, além de um mercado de tecnologia precária, velocidade ruim, a gente observou a questão do conhecimento técnico,
de ter um problema ali e não saber identificar. Antigamente, os maiores problemas que a gente tinha era a internet de baixa qualidade, porém, além disso, tinha computadores que travava bastante, né? Alguns probleminhas que você tinha que ir lá limpar a memória, você tinha que passar um programa, né? Normalmente é a culpa do provedor, né? Esse tipo de problema do usuário. Sempre recai, na maioria das vezes, para o provedor. Desde que o provedor, se ele tiver conhecimento técnico e conseguir explicar para o cliente que aquele problema não é um problema da internet, o cliente consegue entender. Recentemente a gente teve um cliente aí que é o único cliente que teve problema, né? A gente teve a reincidência do chamado de um cliente durante 5 dias seguidos. A gente falou, opa, tem alguma coisa errada aí. Não tem mais ninguém reclamando, só tem esse cliente reclamando. Então, o que é que nós fizemos? Colocamos um routerboard ali na loja do cliente, ele tem uma loja de celulares, né? E aí a gente começou a monitorar a latência de dispositivo, criamos algumas regras ali de firewall para bater a questão de se tinha algum tráfego saindo de dentro para fora. E muitas vezes a maioria dos tráfegos que a gente identifica de problemas na grande maioria, originado pelo usuário. Então, ele sai do usuário e vai abrindo o que ele encontra de brecha para frente, ele vai expandindo a área de vulnerabilidade do provedor. Então, muitas vezes o ataque ele não vem de dentro para fora, né? Algumas vezes ele começa de fora para dentro. Vice-versa, né? De dentro para fora, né? Do cliente para a rede. Isso. Então, o que a gente identificou? Que esse cliente estava cheio de vírus. Estava com uma série de anomalias dentro da rede, latência nos dispositivos subindo, fazia muito backup de dispositivo wireless com roteador inadequado. Então, acabava que a latência subia porque o consumo de banda interno na LAN do cliente subia. No final das contas, foi um case de aprendizado, né? No final das contas, foi identificar... no caso, não foi nem case de aprendizado, porque a gente já tinha feito esse mesmo procedimento outras vezes. Entendi. Mas ter essa ferramenta, ter um conhecimento para chegar para o cliente e comprovar. Não apenas falar, o problema está na sua rede. Entendi. Porque se você chegar para o cliente e falar que o problema está na rede dele, sem dizer qual é o problema, aí você fundamentou o problema para ele. Sim. Porque senão o cliente ele vai passar por 1, 2, 3 inúmeros provedores e não vai ter o seu problema resolvido, que foi a situação desse cliente. Entendi. Esse cliente ele passou por 3 provedores na cidade e, ao entrar em contato com a gente, eu falei, cara, eu vou te dar 1 mês de teste para a gente avaliar o que está acontecendo na sua rede. Porque não faz sentido o senhor ter passado por 3 concorrentes e nenhum ter tido uma internet minimamente razoável para você. Então, não faz muito sentido, né? Se isso está acontecendo, é muito provavelmente que tem algo errado no cliente. E a gente procurou identificar o que estava errado. Outra situação que nós tivemos também, Rodrigo, foi uma loja de uma determinada operadora que ela utiliza VPNs para poder conectar os sistemas de liberação de SIM cards, etc, etc, né? O que aconteceu? Também passaram por todas as operadoras da cidade. Chegou na gente, eu falei, não utilize esse equipamento. Infelizmente, eu só vou utilizar uma CPE de modelo tal e tal e tal, que eu possa ter essa e essa configuração. Mas que eu já tenho um roteador que eu comprei recente, paguei tantos reais no roteador. Eu falei, olha, fiz a pergunta para a cliente, por que a senhora está nos procurando? Ela falou, estou procurando vocês porque nenhuma resolveu o meu problema. Então eu falei, então tudo bem. Então eu gostaria de saber se a senhora está disposta a deixar eu resolver o problema da senhora. Porque às vezes o cliente ele vem com a indagação, mas ele não quer que a gente deixe resolver. Principalmente quando a gente encontra clientes que são um pouco técnicos, né? Cliente que já entende um pouco de informática, já entende alguma coisa, mas querendo ou não, o domínio da telecom tem que ser o nosso, né? Nós que devemos propor para o cliente, olha, o roteador deve ser colocado de forma mais adequada em tal lugar para a senhora ter uma cobertura melhor, né? O problema que vocês têm é esse. Então, a Tecnológica TI chegou no mercado para atender esse tipo de cliente, que muitas vezes tem suas indagações, mas ele precisa compreender que o espaço dele é como cliente.
E o nosso espaço é como prestador de serviço, que a inteligência do negócio tem que estar sobre a gente e não sobre eles. Claro que vai ter uma situação ou outra que, dependendo do nível de complexidade do que for ser aplicado, a gente também trabalha com TI, né? Mas, dependendo de alguns projetos, a gente vai ter que muito mais ouvir do que falar. Porém, a maioria dos projetos, vamos falar, o cotidiano da telecom, geralmente a gente que tem que dizer para o cliente qual o melhor cenário para ele. Eu acho que nisso que a Tecnológica TI tem ganhado espaço. Entendi. Então, dentro desse contexto inicial, né, de você ter realmente tido a ideia, o insight de criar o provedor, então foi realmente juntando então esses dois fatores, a questão de conhecimento técnico e também do serviço precário, que na época, qual foi o ano que você realmente startou inicial lá no estado, lá no município que você atende? Cara, o ano exato eu não me lembro. Aproximado? A gente já tem mais de 11 anos, com certeza. Bacana. Esses dias a gente para 2015, 2016... Acho que foi um pouquinho mais, né? É por aí. Mas a gente já tem mais de 11 anos, bem mais. Entendi. Né? Apesar que a gente vai passando os anos, né? E geralmente a equipe que trabalha com a gente tem mais isso na mente do que a gente. E, inclusive, é até um erro meu, né? Porque eu deveria estar mais atento a isso. Inclusive, recentemente a gente fez em uma das unidades que a gente tem, a gente já fez o quê? Tem aproximadamente 4 anos que a gente está operando lá, né? 4 anos operando e é muito bom. É bom saber que a gente tem dado passos lentos, mas passos firmes, né? Porque o ambiente de telecom, às vezes, ocorre as enxurradas, né? Que muitas operadoras que têm poder aquisitivo, um poder econômico forte, entram numa determinada região, ela faz aquela enxurrada, leva uma série de clientes, uma leva de clientes, né? E eu acho que a Tecnológica TI tem dado passos firmes que não têm sido levadas por situações como essas. Então, chegou uma operadora grande lá na nossa região, que o nosso maior concorrente, ele teve uma perca de clientes enorme. E aí, quando a gente... Foi bem durante um momento de migração, Rodrigo, de uma unidade... Na verdade, de um endereço para o outro, na mesma cidade, mas a mudança de endereço. Só que a gente conseguiu pensar de forma estratégica, né? O que nós pensamos durante isso? Tinha uma concorrente no local A e essa concorrência nova entrou no local B. Então, a gente identificou, se a gente ficar no mesmo local, nós vamos perder mercado. Nós botamos a nossa empresa no meio das duas. Todo e qualquer cliente que passasse para qualquer uma das duas unidades tinha que passar pela nossa empresa obrigatoriamente. E aí isso fez com que, após a avaliação ali do primeiro trimestre, após a entrada dessa operadora, nós tínhamos perdido apenas 15 clientes, da qual pelo menos uns 8 já tinham retornado para a empresa com menos de 45 dias. Então, a gente teve um resultado bom por conta disso, porque... Dado o cenário, né? Dado o cenário, foi uma situação meio diferente, adversa, né? Porque, por exemplo, o nosso concorrente, até onde a gente teve uma avaliação por cima, chegou a perder 2 a 3 mil clientes assim, em 2 meses, 3 meses. Entendeu? Então, é um volume muito grande. Faz diferença. O pessoal tinha mais de 20 vendedores na rua. Entendeu? Uma equipe com 20 vendedores na rua é muita gente para vender. É um batalhão. Mas pegando esses seus insights, Dean, que são assim bem bacanas de ouvir, né? Até para poder ensinar outros provedores. Mas nesse início que você teve, né? Que você realmente teve a ideia do provedor, quais são os desafios iniciais que você teve ali na montagem da sua operação, até estabilizar? Teve algum desafio que você lembra? Eu tenho até hoje. Sério, cara. Eu tenho até hoje, que é a questão de recurso humano. Eu acredito que a maioria das empresas tem esse problema, esse calcanhar de Aquiles aí, né? Que é a questão do recurso humano. Gente boa, que está comprometida. Isso. Né? Que às vezes até a camisa da empresa, né? Às vezes até encontra pessoas que têm esse perfil, mas que se perdem no meio do caminho, né? Esses dias eu estava conversando com o Wesley, a gente foi para uma palestra... ali em Itaguatinga, né? A gente foi para uma palestra sobre liderança e comunicação, né?
o Wesley da SH Turbo, né? E aí a gente conversando, né? Eu compartilhei com ele uma situação que a gente teve recentemente, que teve um colaborador que tinha pessoas que trabalhavam com ele, né? Tinha mais outro técnico que trabalhava dando apoio a ele, e esse colaborador, ele saiu, um dos colaboradores. E aí ele, sempre assim, um menino amarrado, sabe? Com a performance baixa, sabia fazer um serviço bem feito, com baixa performance. Quando o outro colaborador saiu, mudou o cara do dia para a noite. Se tornou um cara de alta performance, se tornou um cara extremamente dedicado ao trabalho, satisfeito com o salário. Então, para a gente, provedor, o maior desafio é compreender a nossa equipe técnica. A nossa equipe que está à frente, a equipe de atendimento. Eu acho que isso aí, pelo menos para mim, tem sido o meu maior desafio. Tanto é que eu posterguei, Rodrigo. A gente nessa palestra, o palestrante, né, ele falou bem assim, o seu trabalho é resolver o problema. O que muitas vezes a gente fazia? Eu, particularmente, eu tinha muita dificuldade em conversar e direcionar pessoas. A minha comunicação, ela era muito falha. Falava muito e não conseguia transmitir o que eu precisava. O que eu fiz? Deleguei. Só que o meu trabalho é o meu trabalho, ele não pode ser transferido para outra pessoa. Então, durante um certo tempo, por exemplo, a comunicação, algumas comunicações dentro da empresa, eu passava para o colaborador. E aí, na palestra, eu falei assim, rapaz, eu preciso melhorar isso. Esse ponto, né? Preciso, na verdade, aprender, né? Que a gente não nasce sabendo tudo. É verdade, a gente está em constante aprendizado. Né? Sim. E se você identifica, é até um amadurecimento. Você, poxa, eu preciso buscar, né? Preciso aprender, eu preciso melhorar nesse ponto. Até para empresas, pessoas de alta performance, a comunicação eu acho que é básico, né? Você comunicar bem, conseguir transmitir aquilo que você deseja e a outra pessoa do outro lado entender realmente o que você quer, não entender nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Né? Eu acho que realmente é um ponto importante. Que bom, assim, né? Tem gente que, né, não sei, assim, tem variações de aprendizado, né, até identificar para poder buscar, né? Mas, cara, assim, aí é de cada um também, né? A gente tem que respeitar. É importante, sim. Mas assim, é por isso que também tem uma coisa que a gente está, né, assim, é até oportuno falar, porque a gente está numa fase de treinamento muito intensa, entendeu? Para a gente conseguir alinhar as pessoas, as expectativas, os conhecimentos, deixar todo mundo no nível, né? Buscar fazer treinamento com o time para melhorar em a produtividade no contexto final, né? No final a gente quer mais produtividade, então a gente tem que melhorar os pontos básicos, né? Mas é bacana ver você falar isso, porque a gente, assim, ó, tá vendo? Até você falando, eu já até me identifiquei também. Sim. É uma coisa que a gente está buscando melhorar no dia a dia, né? Como pessoa, como time, como companhia, para poder entregar melhor um serviço ali no final do dia, no final do exercício, né? E ter aquele feedback bom, a gente está sempre, né, melhorando, dando feedback para o time, feedback dos clientes, a gente quer saber, coisa que não está no nosso radar. Mas é bacana ver você falar isso, que a gente também está numa jornada boa de crescimento pessoal e profissional bem bacana. Isso é muito bom. Mas, Dean, falando de obstáculos agora, tem algum obstáculo que em toda a sua jornada você, cara, nunca esqueceu de um obstáculo que você teve que penar para poder superar, e hoje você está aqui e fala, cara, esse negócio aqui foi foda, devo ter passado? Cara, assim, primeiro foi a questão do desafio mesmo de ter uma construção técnica, né? Porque eu venho de uma família humilde, né? Eu venho de uma família onde minha mãe veio para Brasília principalmente pensando em mim, porque minha mãe ela é professora, né? E ela teve ela abandonou o trabalho dela porque na época o pessoal falava, olha, seu filho provavelmente ele é superdotado. E aí minha mãe fala, poxa, né, na minha cidade aqui interior, meu filho não vai desenvolver.
E aí minha mãe ela veio para Brasília com a mão na frente e outra atrás, né? Através disso que começou o meu primeiro obstáculo, ter uma capacitação. Então, não tinha condição financeira para entrar num colégio bom, né? Não tinha condição de ter livros bons, né? Então, minha mãe ela sempre colocou que a educação e o estudo era algo importante para mim. Então, isso foi um obstáculo muito grande, Rodrigo, porque vamos falar da certificação. Eu tirei a certificação da Cisco, né? Então, assim, quando que eu teria condição de pagar um treinamento da Cisco? Quanto que custava um treinamento? Você lembra? Quanto que custava o treinamento da Cisco antigamente? Era 15 mil reais, 20 mil reais no treinamento da Cisco, Rodrigo. Realmente. Então, assim, eu consegui tirar a certificação e não era porque eu tinha dinheiro. É porque, primeiro, eu entendo que Deus abriu portas na minha vida para que eu pudesse chegar lá, né? Mas foi uma situação muito árdua. Na época que eu tirei minha certificação da Cisco, eu fazia... estudava, fazia faculdade, fazia estágio, estudava para a certificação e ainda estava cursando pós-graduação. Porque eu entrei com recurso na LDV, que tinha na época eu já estava saindo da Advocacia Geral da União para trabalhar na Teledata, fazendo serviço na Caixa Econômica, né? E aí o pessoal lá pagava a minha pós-graduação, uma parte da minha pós-graduação. Então eu falei, uma oportunidade dessa eu vou perder? Não vou não. Então, Rodrigo, era praticamente dia e noite estudando e trabalhando. Então, isso aí, cara, eu cheguei um dia que na véspera da prova de certificação da Cisco, na época lá, a galera que conhece mais vai lembrar, a prova era toda em inglês, não tinha nada de tradução, não tinha português, era tudo em inglês a prova. E aí, na véspera, eu simplesmente dei um mini burnout. Deitei na mesa, cara, dormi, apaguei. Dormi na mesa, estudando. Dormi na mesa, para você ter uma ideia de quanto era árduo isso. Então, quando eu tirei minha certificação, depois eu tirei a certificação da IBM, né? Então, quando eu consegui atingir os meus primeiros objetivos, que era a qualificação profissional, isso aí foi meio que um alívio, porque eu acordava 4, 5 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã. Isso quando um ônibus não dava problema, já tem essa. E eu chegava em casa lá 2, 3 horas da manhã, praticamente não dormia. Então, o esforço que foi necessário para ter o conhecimento foi difícil. Mas quando você consegue, cara, isso é maravilhoso. Maravilhoso você saber que parte daquilo foi um esforço. Sacrifício, né? Foi muito suor, cara. Isso é bacana. Eu costumo falar com os meus funcionários que eles olham para mim e falam assim, Dean, quando você diz que é fácil, eu tenho medo. E quando você diz que é difícil, eu digo que é impossível. Isso é que os meninos, a maioria que trabalha comigo diz isso. Por quê? Não sei se a dificuldade me forjou a ser forte, sabe? Então, eu aprendi a não ver obstáculos, né? Eu comentei recentemente com você, né, de uma pancada que a gente tomou por acreditar no determinado parceiro. Fui lá, fiz a contratação de um link no valor de R$31 mil por mês e, tomei um cacete de quase R$700 mil. Sabe o que isso se tornou para mim? Mais um quebra-mola. Não adianta ficar chorando que não resolve, né? Chorar não resolve o problema. Não resolve, cara. E aí, eu vejo que a dificuldade para mim é um trampolim. É uma forma de ir mais longe, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas olham para os obstáculos e enxergam a adversidade, a dificuldade. E eu acho que por isso que as pessoas veem isso em mim. Porque eu aprendi a não olhar para o que é difícil. Olhar para a solução, olhar para frente. Eu olho para a solução. Objetivo.
Eu te falei sobre, a gente estava conversando no almoço, né, sobre a questão do LTE, né? Aí você perguntou para mim, mas por que você não vai lá e contrata alguém, contrata um serviço? Qual foi a resposta que eu te dei? Realmente é complicado, né? Isso a gente sabe que é o dia a dia, né? A gente sabe que tá vindo coisas novas. Você falou que está estudando, já tem um tempo bom estudando, né? Sim. E você não quer entrar para testar, você quer entrar para ganhar, né? A nossa conversa foi bem nesse sentido. E tá certo, né? Eu acho que eu fiz alguns cursos aí bem bacanas que fala que se você tem 10 horas, até 8 horas você tem que gastar afiando o machado. Eu acho que é o que você está fazendo. Isso é o diferencial, cara. Internet todo mundo vende. Agora, a internet que realmente funciona e resolve problemas de forma automática, quem é que faz? Quando cai uma operadora lá no Balalau, quem é que resolve o problema? Eu tenho que sair da minha casa para resolver um problema? Eu estou aqui viajando há quase... Na verdade, tem um pouco mais de um mês. O dia que eu tive um incidente aqui que precisou de mim foi o dia que eu estava saindo daquela reunião que a gente teve. O pessoal falou, Dean, passou um caminhão aqui, quebrou fibra nossa, da Claro, da Vivo, do Diacha 4 aqui. E aí, era uma quantidade que a gente não tinha estoque. Aí não tem o que fazer. Tem que apelar para os universitários para entrar em contato com um ou com o outro para ver se consegue a quantidade de fibra que a gente precisa. Mas no cerne do negócio, aconteceram problemas, operadoras caíram, fibras foram quebradas, mas os problemas foram resolvidos de forma automática. Então, a inteligência competitiva, a inteligência de mercado, de negócio, é o que traz o diferencial. Porque provedor de internet, eu vou dizer, todo mundo tem. Até uma pessoa que não entende nada de internet, ele compra um RBzinha Microtik lá, pega uma internet de qualquer outro provedor, compartilha e está ganhando dinheiro. Está começando o serviço dele. Já está no game, né? Mas e aí? E agora para frente? Será que o mercado é esse? Será que provedor continua a vender internet, continua sendo interessante? Será que a holística do mercado ela vai para a internet ou ela vai mudar? Então, essa é a diferença. Se você observar lá no site da empresa, você vai ver que a gente tem algumas prerrogativas que nós colocamos para alcançar em 5 anos. Rodrigo, em 5 anos de empresa aberta, a gente só não tinha alcançado uma delas. Então, eu vejo que como diferencial que a gente tem, e isso deve-se também à questão um pouco também da minha qualificação, né? Até te contar uma história engraçada, que quando eu passei na faculdade, eu não acreditava que eu ia passar, porque eu fiz a prova sem estudar, né? Eu fiz a prova sem estudar. Aí minha mãe, meu filho, vai lá, vê se você passou. E aí eu tinha passado. Comecei a estudar. E aí não teve a formação da turma, que era de banco de dados. Aí eu fui jogado para quê? Para redes. Não formou redes. Pronto. Fui para desenvolvimento de sistemas. Acabei gostando pra caramba. E aí, no final das contas, eu cheguei para a faculdade e falei assim, olha, eu ainda tenho algumas coisas que eram de competência que eu quero aprender. Aí me botaram para custar sistema de informação. Aí acabou que eu fiz banco de dados, né? Análise de desenvolvimento de sistemas, redes e sistemas de informação. É uma boa base de conhecimento, né? Cara, e assim, é muito legal porque abre muito horizonte. Hoje o ensino como um completo, ele não te dá uma base técnica para você sair no mercado e já bater de frente com quem está lá. Não dá. É muito superficial. Não dá. Então, assim, cara, é muito legal você enxergar as coisas, porque o curso, né? Ele tem a sua grade ali de grade curricular, né? Exato. Então, ele vai focar naquilo que é do seu curso. E aí, cara, a gente foi, né? Eu consegui... no final, eu ainda fiz pesquisa científica em redes neurais ainda. Então, é um negócio bem, bem legal, porque isso aí trouxe algumas coisas para dentro da empresa e depois eu entrei no MBA de gestão de projetos. Aí, quando eu cheguei no MBA de gestão de projetos,
Aí a mente da gente parece que junta ela todinha, joga no mato e fala assim, você tem que repensar tudo que você aprendeu em relação à gestão. Tudo que eu conheci em relação à gestão mudou. Aí o que eu fui aprender o quê? Cara, você precisa de um escopo, você precisa definir um projeto, você precisa definir o que você quer fazer, aonde você quer chegar, quando você quer chegar. Tudo isso é importante, né? E aí eu abri a empresa pensando nisso. Quando eu abri a empresa, eu não tinha nem dinheiro para abrir. Entendeu? Não tinha nem dinheiro para abrir. Abri a empresa com o resto de rescisão e uma formatação de computador, né? E aí o que aconteceu? Como eu tinha esse conhecimento, eu falei assim, olha, eu tendo condição ou não, a minha empresa vai seguir esse molde. Então eu formatei a empresa e falei assim, olha, daqui 5 anos eu quero chegar em tal lugar, a minha visão de mercado é essa. E aí a gente foi trabalhando, porque o que acontece, Rodrigo? A gente se perde muito. Se você ver a história de todas as pessoas que são hoje multimilionários, eles são porque não desistiram. Não desistiram enquanto o objetivo não foi alcançado. É isso aí. Então, um exemplo dele é o Elon Musk, né? Tinha 4 foguetes lá para poder lançar, 3 deu problema, no 4º deu certo. E se ele tivesse desistido? E eu aprendi isso, que quando você tem uma direção, você sabe onde você quer chegar, você tem um norte, cara. Você tem uma pro ali, você tem algo que está te indicando aonde você ir. Por mais que o mercado, que é o que a gente vê... Né? O mercado de telecom ele faz isso tem com a gente, né, Rodrigo? Você está numa direção, assim, você tem que fazer um ajuste, né? É o seu aí, né? Você chega aqui, cara, agora surgiu uma regulamentação nova. Cara, mas eu estava indo nesse sentido. Eu botei todo o meu gás para ir para esse canto aqui. Pô, mas agora saiu uma lei tal que você precisa mudar para tal lugar. Exatamente. Ou então, uma coisa nova, uma oportunidade nova, LTE, né? Sim. E aí você tem que, né, já preparar esse ambiente para poder realmente poder atender, né? Sim. Enfim, tudo isso você tem que estar... Eu acho que é um dos pontos que eu acredito que você tem e bem trabalhado, que é a questão de ser curioso, estudioso, estar sempre antenado. Eu acho que isso, cara, não tem como. Isso é imprescindível, até para você entender o que para onde o mercado está indo, porque se vai impactar seu negócio, você tem que se preparar. Não tem como você ser pego de desprevenido no seu mercado. É um dever de casa você ler notícia, se a Anatel vai fazer uma regulação que vai mudar como você tem que tratar seu cliente, se tem que dar uma obrigação nova ou a menos. Então, tudo isso é uma coisa que é do dia a dia do seu mercado. Que é o que eu faço aqui. Hoje eu realmente já consumia muito conteúdo. Eu falei, cara, eu vou externar. Vou externar o que eu compilo e o que eu entendo. Entendeu? O que é de oportunidade, o que é de preocupação, o que é de impacto. Eu tenho mais ou menos essa... Já está meio que no automático, né? Já é um hábito, né? E eu gosto de... Falei, cara, eu já lia bastante, falei, agora eu vou publicar, né? Mas é bacana, parabéns aí também. E tem a sede, né, Rodrigo? Tem a sede do compartilhar, que eu acho que é o mais importante, né? Eu vejo que, inicialmente, a gente vê até pela própria formatação do canal de vocês, né? Inicialmente você colocou mais para manter o pessoal de provedor informado. Olha, tá saindo isso. Então, pelo menos, não sei se eu tô certo, né? Mas eu vejo que inicialmente você fez aquilo ali para colaborar e contribuir com o pessoal. Com certeza. Né? E aí agora tá tomando um corpo, né? Um corpo diferente. Mas no início, acredito eu que você fez isso para poder ajudar as pessoas. É basicamente o que eu penso também, Rodrigo. Porque assim... a gente tem que se antecipar algumas coisas, né? Na verdade, quem está na vanguarda, ele tem que se antecipar. Se vem LTE, tem que se antecipar o LTE. Ah, mas é só LTE? Ah, beleza. Uma coisa que eu estou fazendo. Eu não estou indo só na questão de fornecedores locais, né? Hoje, de nomes, a gente tem o quê? Tem Nokia, tem Comp, né? Tem Radtonics, né? Tem o pessoal da Bicels. Mas e aí? Será que esse é o melhor cenário para o meu provedor? Será que essa compra aqui vai me garantir 5, 10 anos de operação? Eu falo para você, essa solução hoje, pelo que eu enxerguei, não dá. Não dá. Porque o mercado é cíclico. Daqui a pouco, enquanto você tem uma herb, daqui a pouco você vai precisar de 10 herbs. Você vai comprar uma herb que custa lá X mil e o payback, onde é que fica? Onde é que fica o ROI desse investimento? Tem que fazer conta. E aí o difícil que eu vejo é isso. Porque assim, principalmente a galera de telecom,
ele está mais como consumidor do que criador, né? E por isso que eu acho legal essa iniciativa sua, porque você está indo pelo lado da criação. E, infelizmente, na internet tem de tudo. A internet tem um cara que conhece, tem propriedade, você é um cara que... Só de quantas vezes a gente já encontrou na Anatel? A gente encontrou na Anatel por quê? Porque você está interessado em manter atualizado e eu também. Então, nós acabou que a gente se aproximou através de quê? Através da Anatel. Da novidade, de tá sabendo... saber quais são as regras do jogo. Sim. E aí, quanta gente não está colocando baboseira no YouTube, dizendo que a Anatel está permitindo isso, permitindo aquilo, permitindo... Daqui a pouco a pessoa tem um PADO lá e não sabe por que teve um PADO. Está usando uma frequência inadequada, tá fazendo a ativação do serviço de uma forma indiscriminada, sem cumprir a regulação. Exatamente. Entendeu? É aí que a gente gosta de estar ajudando. É o nosso negócio, né? É um doce, né? Sim. Mas bacana. Adelan, a gente dando seguimento aqui. Quando que você entendeu lá no seu provedor que era hora de fazer uma expansão? Os primeiros clientes e expansão. Eu quero saber um pouco dessa parte da sua jornada. Rodrigo, a questão de jornada para a gente de expansão, ela sempre foi baseada na demanda e no capital. Porque eu não posso entrar em um lugar que não tem demanda. Eu não posso fazer um investimento que eu não tenho dinheiro, né? E aí eu acho que... Muita cautela nesses dois pontos, né? Eu sempre tive esse cuidado. Tanto que, até comentei com você aquele dia, a gente terminou de pagar um equipamento que a gente comprou, um OLT, há 2 meses atrás. Entendeu? Mas por quê? Nós compramos a melhor OLT que tem. Então eu comprei dor de cabeça. Eu comprei um X17, a bicha é do tamanho dessa televisão aí, é enorme. Numa cidade que não precisa disso tudo. Mas e daqui 5 anos? E o XGS PON? E a capacidade de uplink dela? E o processamento? Então, eu penso em fazer investimentos que sejam investimentos duradouros. Então, a minha expansão, ela não é baseada só porque o concorrente está entrando. Porque recentemente teve um concorrente que entrou numa área que eu atendo e o concorrente botou fibra e eu permaneci no rádio. O cliente chegou, pegou ali seus 15, 20 clientes, parou. Porque a internet no rádio estava caindo mesmo que a fibra. Entendeu? Então, era interessante eu fazer expansão para aquela região, para atender um lugar que o cara está atendendo, só para dar combate. Não. Onde é que fica o meu investimento ali, sendo que aquele lugar ainda não se pagou? Aí eu preciso que esperar aquele lugar se pagar para então eu fazer a expansão ali, ir para um lugar para dar combate na concorrência. Mas de que adianta se eu não faço o dever de casa? Eu não cuido daqueles que já estão na minha base e vou para frente. Então, a minha expansão, ela inclusive é muito conservadora, né? Recentemente teve um colaborador que chegou bem assim, mas o fulano de tal entrou recentemente e tem mais cliente que você. Aí eu perguntei para ele bem assim, qual é a taxa de cancelamento deles? Quantos clientes eles têm que ativar para ter o mesmo ticket médio que eu tenho? Quantas assistências ele faz durante o mês e gasta para fazer essas assistências? Aí a resposta dele falou, pensando por esse lado, né? Porque o meu cliente ele não entra e sai toda hora. O meu ticket... Enquanto o concorrente fazia 2 instalações, 2,5 eu fazia 1. Além de eu não ter a perca, além de eu não ter problema com assistência. Né? Eu tenho uma cidade, Rodrigo, que eu tenho 1 funcionário. 1. Sabe quantas vezes esse funcionário precisa deslocar até a casa de um cliente durante um mês? 5 vezes. Em uma cidade, Rodrigo. Não é num bairro. Entendi. É uma cidade. Então, esses dias aconteceu outra questão também, né? Perguntaram para mim por que meu cliente permanecia conectado, mesmo com sinal ruim. Porque o pessoal fala assim, rapaz, quando chega eu trabalhava, que esse cara veio de uma outra empresa, eu trabalhava na outra empresa, quando o sinal chegava menos 24, você desculpa a palavra aqui, mas cagava tudo.
Aí eu falei bem assim, cara, mas ele tá obedecendo limiar? Os lasers dele estão de acordo com a especificação? Porque no meu caso, o cliente está com sinal... Eu tive um cliente que não desconectou, Rodrigo, com sinal de menos 31. Mas por quê? O laser era um laser C++, né? A ONU era um ONU com laser C++. Então, ali tinha um corpo técnico e físico para compreender que aquilo não geraria desconexão no cliente. Era durante um feriado, esse cliente com esse sinal, e aí eu falei, cara, faça o seguinte, você pode deixar para atender esse cliente após o feriado, porque a esposa dele estava com um problema de saúde, e aí ele me indagou sobre isso, mas o cliente não vai cair, cara? Agora eu estou dividido entre a esposa e o problema. Eu falei, não, cara, pode resolver a questão de sua esposa, porque com esse sinal não vai cair. Aí ele, não, mas será? Eu falei, sim, cara. Os lasers suportam isso. Então, o que falta hoje muito para expansões e para qualquer tipo de projeto é você ter um corpo técnico que possa compreender algo que gere um bem comum. E na profundidade, né? Na profundidade, porque imagina aí, cara, a esposa com problema, cara, eu deixar ele resolver um problema, sendo que aquele problema poderia ser resolvido no outro dia, ele dá suporte para a esposa dele. Então, entra o humano, né? Entre a gente poder compreender que em todo projeto você tem tudo. Você tem a parte física, você tem o corpo técnico, você tem inúmeras outras situações dentro disso. Então, hoje, a nossa expansão ela tem sido muito cautelosa. Embora, Rodrigo, a gente está focando mais no B2B da agora para frente, entendeu? Embora a nossa expansão ela vai ser focada no B2B e, novamente, sob demanda. A gente vai abrir presença, a gente vai estar em alguns locais que hoje a gente não está, né? Hoje a minha rede ela predomina dentro do oeste da Bahia, mas a gente está abrindo para outras regiões, não para poder atacar outras regiões, não, mas na demanda. Se a demanda chegar, uma coisa que eu aprendi também é o seguinte, a gente tem que abraçar as demandas que chegam para a gente, né? Não fazer aquele jogo de prostituição, de vender a preço de banana, mas que oportunidades elas são criadas quando você não deixa de rejeitar elas. Uhum. Então, eu era do tipo de pessoa que era muito exclusivista. Então, eu rejeitava muita demanda. E eu entendi que eu preciso abraçar mais as demandas. Igual eu te falei que recentemente a gente recebeu algumas demandas de uma determinada operadora, né? A gente conversou sobre isso. E a gente vai fazer de tudo para poder atender eles. Porque nós estamos enxergando que isso vai aumentar a capilaridade, isso vai trazer oportunidades de negócio, vai trazer um know-how melhor. Porque, querendo ou não, para nós da área de telecom, é extremamente importante que todo o nosso investimento seja conexo, voltando para o que a gente colocou lá atrás, com o nosso objetivo. Claro. Então, eu tenho um objetivo ali, tá? Às vezes eu tenho demanda que a minha receita e o meu ganho é pequeno, mas ele está me aproximando do meu objetivo, né? Então, exemplo, a gente está querendo fazer um investimento diferente na borda, né? Quem é que vai pagar esse investimento? Eu vou tirar esse capital da empresa? Não. Eu vou tirar através de CAPEX e OPEX de outros projetos. Porque hoje a empresa não vai poder financiar esse valor, que é um valor elevado. Mas se eu tenho outro projeto que o meu ganho é pequeno e que paga, por exemplo, esse projeto é um projeto de 2 anos. Entendi. 2 não, desculpa, são 5 anos. São 5 anos o projeto. Então eu consigo redirecionar esse capital para pagar a despesa. Então, a minha expansão aí, ela vai vir de uma demanda que foi criada em outro local, né? Através do CAPEX e OPEX dela, para poder expandir. Mas eu tenho seguridade, entendeu? Eu tenho um contrato ali de 5 anos, eu tenho um CAPEX e um OPEX destinado que vão entrar para esse outro projeto. Então, meu ganho vai ser pequeno, mas o meu objetivo vai ser alcançado com tempo menor. Entendi. Então, se o meu objetivo ele era
era chegar naquele ponto lá com 2 anos e esse outro projeto vai te ajudar? Vai me ajudar, é melhor eu ter uma receita menor nesse projeto e alcançar o meu objetivo com tempo menor do que eu ir para outros projetos simplesmente por querer expandir. Entendi. Então, eu aprendi que eu preciso aceitar a demanda, aprendi que eu preciso controlar essa demanda também, porque não é toda demanda que ela vai ser benéfica, né? E que eu preciso crescer conforme o que o ambiente precisa. Porque ainda tem outra questão. Se eu não crescer, eu sou engolido. Eu sou afogado. Tem isso. Mas eu acho que nessa minha próxima pergunta tem muito a ver do que você falou agora, da questão de tecnologia e inovação, né? A gente sabe que esse mercado de provedores, né, ele é muito competitivo, né? Sim. E aí é a pergunta que eu quero te fazer. O que você faz para se manter atualizado e garante que a sua empresa esteja na vanguarda dessa questão de tecnologia? É muito do que você está, dessa sua estratégia para poder chegar nesse, né, colocar um equipamento mais robusto, tanto internamente como na borda, né? Fala um pouco disso aí para a gente. Quais são os seus planos? Com o que você enxerga nessa questão de tecnologia e inovação para o seu negócio? Rodrigo, eu acho que o principal é ler. O principal, uma das coisas que na apresentação eu acho que eu deveria ter falado aí, é que eu sou cupim de manual. Eu sou aquele cara chato que pega o manual do carro e lê o manual do carro. Eu sou aquele cara que compra o OLT e lê o manual da OLT, né? E, assim, acompanhar, né? A gente tem a RTI aí, né, que traz muita novidade para a área de telecom. Então, eu acompanho bastante a LTI, recebo a LTI lá, leio a LTI, né? Tiro o meu tempo ali para aprendizado. E eu acho que o mais importante é conhecer o quanto está sendo dinâmico o mercado. Porque a arquitetura tradicional de telecom já se foi, né? O padrão normal de internet, de venda de internet, não existe mais. Então, a gente hoje não... Acabou esse negócio de botar provedor para vender internet, assim como acabou a Lan House. Antigamente, a Lan House ela tinha, né, o dono de Lan House, o cara rachava de ganhar dinheiro. Não é isso? O que aconteceu com a chegada da expansão do provedor? As Lan Houses foram diminuindo. Muitas delas, quase todas, fecharam. O ambiente de telecom também é assim. A internet tradicional está acabando. Limite de banda, daqui a pouco não vai ser mais algo restritivo para um serviço. Então, a gente precisa compreender para onde o mercado está indo. Antigamente, a gente tinha uma borda centralizada, falando no ambiente QRE, né, no ambiente operadora. Antigamente, a gente tinha uma borda centralizada e o pau torava, a MPLS rodava para cá, o SPF para lá, e o pau torava. Hoje em dia já não é assim. Hoje você vê que as grandes operadoras já estão começando a trabalhar com bordas descentralizadas. Então, ela já tem... pegando o exemplo de uma determinada operadora, ela estava tendo muito problema para poder chegar no data center principal deles. O que eles fizeram? Foram fragmentando. Botaram bordas ali no meio do caminho e aí a abordagem dos clientes se tornava borda A e borda B. Aí, antigamente, você fechava uma seção com proteção. Hoje em dia, você fecha 2 seções com determinada operadora. Por quê? Já mudou o tipo de engenharia, a arquitetura já não é mais a mesma. E as coisas estão caminhando para ser muito mais do que isso. Hoje a gente já está falando em GBIC ZR, transceiver ZR, que consegue conectar 16 GBIC na ponta. Gerenciável o transceiver. Aí você tem 2 fibras, que você pode fazer lá seus 400 GB, ou você pode usar um único filamento e atender 8 clientes com banda de até 100 GB. A arquitetura mudou. A arquitetura mudou. Quem é que fazia isso antigamente? Era o LT. Ponto multiponto era o LT. Hoje em dia você já tem um transceiver que faz ponto multiponto gerenciável. Você não precisa mais de um chassi para poder fazer isso. Realmente o negócio é a questão da inovação, né? Isso. E essa aí, cara, eu vejo que é um caminho que não vai voltar.
entendeu? A parte colaborativa, swap, eu acho que ela tende a evoluir muito mais. Redes tá? neutras. Rede neutra eu tenho meu pezinho um pouco atrás com a rede neutra. Vai dar ela é importante, né? Ela é extremamente importante por conta de algumas restrições de alguns lugares, né? Alguns lugares, infelizmente, não tem muito para onde correr. Principalmente cidade histórica, né? Que você não pode mexer em cabeamento e que tem algum cenário um pouco mais restritivo, mas isso por restrição e não por necessidade, tá? Agora, a colaboração, eu já acho que a colaboração ela é necessária, tá? A gente trabalhar junto, né? Construir rede junto. Tem que ter uma maturidade boa empresarial aí para chegar nesse nível. Mas chegando agora, falando um pouco desse tema mais, vamos aprofundar, questão de competição no mercado. A gente sabe que nesse mercado de provedor, a competição está cada vez mais acirrada, né? Cara, o que a Tecnológica TI tem feito para realmente se diferenciar e que esteja na vanguarda também do crescimento? Cara, eu sempre tive essa pegada mais ou menos igual você criou esse podcast. Eu sempre que eu posso, eu ajudo pessoas, né? Eu acho que por isso que Deus me abençoa tanto, sabe? Porque é ajudando que a gente acaba recebendo muitas coisas, né? Então, eu ajudo muito o pessoal. Eu criei recentemente lá em uma das cidades, tem uma determinada empresa que estava cortando fibra para tudo quanto é lado. O cara ia cortar a árvore, metia o facão na fibra. Cortar a árvore, facão na fibra. Eu cheguei nessa empresa, fui lá, conversei com o diretor da empresa e falei, olha, a partir de agora vai ser da seguinte forma. Todo rompimento vai ser pago a hora trabalhada, a hora extra, o material gasto e os prejuízos causados. O seguinte, a minha nota do último rompimento foi esse. Só que o seguinte, eu estou criando uma organização entre os provedores de internet que o senhor não vai receber só um boleto. O senhor vai receber aqui vários boletos sobre rompimento. Criei um grupo com os proprietários dos provedores da região, todos eles, obviamente. E aí, você aceita? O pessoal, não, Dê, a iniciativa é legal. Criei esse grupo. Rodrigo, a quebra por poda reduziu em quase 100%. Foi preciso que eu tomasse a iniciativa, né? Mesmo com pessoas que eu sei que muitas vezes não gosta de mim, né? Assim, não gosta no sentido de concorrência, tá? Entendi. Que graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com todos que trabalham ali na região. Não tenho problemas de relacionamento com ninguém, né? E eu acho que esse é o fundamental. Mas o que eu tenho feito, a Tecnológica tem feito? Procurar trazer mais a galera para próximo. Trabalhar junto, ter uma sinergia. Sim. Cara, na nossa região lá, eu não sei se você conhece, ali Santa Maria da Vitória, Correntina, Bom Jesus da Lapa, né? Eu já passei por ali. Cara, é uma região maravilhosa. Você tem que passar e parar para você ver como a região é maravilhosa. É muito bom. Só que aí, Rodrigo, nós temos ali grande de rede de backbone que passa ali por perto da gente. A banda que passa dentro da nossa cidade, eu acho que, inclusive, ela chega a passar... Tem que fazer uma avaliação melhor, mas eu acho que ela já ultrapassa a banda de Brasília. Com toda certeza. Né? Eu vou colocar aqui uns 2% de dúvida, mas é muita banda. A gente está falando lá em 4DWDM que roda ali fazendo proteção ali. Então, a capacidade de banda que passa na nossa região é enorme. Aí eu te pergunto, qual é o PTT regional que tem? Nenhum. E não foi por falta de conversa. Porque eu já iniciei conversa com alguns deles. Recentemente eu conversei com alguns, porque tem uma fibra lá que é uma área praticamente descoberta, que só tem um outro operador e a gente que está ativando a rede lá. O que eu estou querendo fazer com o pessoal? Fala, cara... no momento eu não estou podendo fazer um investimento nos suítes. Vamos fazer o seguinte, quer uma via aqui para a gente abrir uma rede compartilhada? Eu vou fazer isso, cara. Para ver se desperta
essa ação mais colaborativa, porque a infraestrutura na região ela era muito precária. Eu não vou dizer que foi por minha causa não, sabe, Rodrigo? Mas eu sei que teve um crescimento muito grande em qualidade de serviço e em disponibilidade com a entrada da tecnológica TI, sabe? Porque desde o início, a nossa construção a nossa concepção de empresa foi voltada para o técnico, foi voltado para a qualidade operacional. Então, por exemplo, quando a gente abriu nossa empresa, eu foquei no seguinte: era uma época que o YouTube estava começando a vir com força. Antigamente, o que a galera fazia? Botava o torrent lá para poder baixar e ficava. Qual foi a minha sacada? O que está chegando no mercado? É vídeo, é YouTube. Foi bem naquela época que estava saindo videozinho do Whindersson e tal. O Whindersson estourou, foi naquela época. Entendi. E aí o que eu pensei? Cara, eu preciso fazer o YouTube rodar com qualidade. Eu preciso fazer o YouTube ter qualidade. O que eu fiz? Avaliei o técnico. Qual é o protocolo que está utilizando? Qual é o bitrate dele? Quanto que precisa de banda? Qual a garantia de banda que eu tenho que ter naquilo ali? Então eu formatei os meus planos baseado em fazer com que o YouTube rodasse com qualidade. E a gente foi a primeira empresa a rodar YouTube sem travar na região. Através disso, cheguei em outros parceiros, a gente recebeu uma demanda da prefeitura. Eu falei assim, cara, eu não quero pegar essa demanda não. Faça o seguinte, vamos fazer um acordo de banda aqui. Você assume e me passa a banda. Os caras me passaram banda. Para mim era mais interessante atingir o meu objetivo de manter o YouTube rodando na época 240p, 144p com estabilidade do que o dinheiro que eu iria receber. Então, a sacada foi enxergar aquilo ali, colocar e aplicar. Nisso, Rodrigo, eu cheguei para outros 2 brothers e falei assim, cara, é o seguinte, eu tô com contato aí pra gente trazer link barato. Pronto. Fui a primeira empresa a conseguir fibra da Vivo na cidade. Todos os outros iam buscar em outro estado. O pessoal ia buscar em Minas Gerais, cara. Pensa aí, sai da Bahia para ir em Minas, do oeste da Bahia, do oeste da Bahia até Minas Gerais. A Vivo ativando o rede backbone. Inclusive, esse contato aí, até comentei com você esse dia, né? Foi através de você, entendeu? Esse contato chegou através de você, conseguimos essa fibra lá. 1 giga, enquanto o povo, na época, não pensava nem o que era 300, 500 mega. Ativei 1 giga. Sabe o que eu fiz com isso, Rodrigo? Chamei essa galera que estava perto de mim e falei assim, cara, vamos segmentar isso aqui? Vamos dividir o gasto? Bora jogar duro aqui? Vamos fazer isso junto? Construir uma rede para ativar. Enquanto o backbone buscava via rádio a 300, 400 quilômetros de distância, diminuiu isso para água de 80, 100 quilômetros. A gente ganhou disponibilidade, ganhou qualidade, ganhou banda, qualidade, vídeo agora já estava rodando em 4K, coisa boa, em HD. Então, assim, cara, o que a tecnológica tem feito é isso, Rodrigo. Tentar aproximar pessoas que muitas vezes não estão interessadas em se aproximar da gente. E vale muito ressaltar isso, de que agora a gente está no outro paradigma. A gente não fala mais em plano de 500 mega, 100 mega, 20 mega. Nós começamos vendendo 2 mega. Com link a R$ 2.800. O mega. Entendeu? Para sair de um link que na época... Hoje, eu até comentei na reunião que a gente fez lá, eu consegui link para a galera que é próximo de mim a R$ 1,40. R$ 1,40 é preço de capital, Rodrigo. R$ 1,40 nem capital às vezes tem. E foi através de quê? Chega para perto aqui, vamos juntar aqui. Uma estratégia bem feita, de uma colaboração. Tem um provedor hoje lá na região que utiliza o meu SN, cara. O cara utiliza o meu SN, eu dei um /24 para ele, porque o cara estava correndo um risco grande de perder clientes,
por conta a quantidade de usuários em cima de um único IP, né? E vem aqueles problemas que a gente já conhece, né? Conteúdo não abre corretamente, aqueles problemas do CGNAT, do IPv4, né? Cara, dê um IPv4 pro cara. O cara tá utilizando meu IPv4. Quem é que faz isso hoje em dia, Rodrigo? Tirar do seu para dar pro outro. Isso é muito difícil. É muito difícil hoje em dia, pessoas que elas estão, como eu e você, preocupado com o bem comum, preocupado com pessoas, com empresas e com a sustentabilidade. Porque eu poderia tocar você me desculpa a palavra, tocar o foda-se e falar assim, cara, isso não é problema meu. Peça para o seu fornecedor mais bloco. Bacana. Entendeu? Então, a Tecnológica TI tem vindo com essa mentalidade de poder ajudar o máximo que pode. Então, hoje, por exemplo, eu volto a dizer, eu acho que Deus me abençoa porque eu ajudo pessoas. Hoje eu tenho link com preço que ninguém aqui em Brasília tem. Com capacidade menor. Mas o que eu procurei, Rodrigo? Ajudar, e eu recebi ajuda através disso. Eu procurei fazer o bem. E aí, esse egoísmo, vamos usar assim, esse egoísmo da Telecom, ele precisa acabar. Ele precisa acabar. Entendo plenamente o que você está falando. Cara, até por estar na associação, né? A gente tem muito essa veia de compartilhar, de se ajudar, né? E a gente sabe as dificuldades que a gente enfrenta. Mas vou te falar, Dan. Vamos agora aqui, eu acho que vem muito nessa direção do que você acabou de falar, dessa sua experiência muito nova. Não é rede neutra, não. Não é rede neutra, não. Vai muito disso, né? Eu quero saber, assim, aprendizados importantes. Sim. Olhando para trás, né, de toda a sua jornada, o que você entende que foi um aprendizado dos mais valiosos que você teve aí na sua jornada, desde o início até agora? O principal deles é a colaboração. Não teria capacidade de hoje estar onde eu estou, a Tecnológica TI está onde está, sem que nós tivéssemos abraçado outras pessoas junto com a gente. E, através disso, outras pessoas se aproximaram da gente. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem relacionada. Hoje é muito difícil chegar em algum lugar do Brasil de eu não conseguir ter presença se eu precisar. É muito difícil isso, Rodrigo. Porque eu sempre tenho pessoas que estão... vou citar alguns nomes aqui. O André, que era da ISAS, agora do Grupo EI. Conhece o André? Está lá no grupo lá que... Tá lá no grupo lá do Microtik. Tá lá no grupo lá. Agora é ISPs, né? tá lá no grupo lá. O André da ISAS. Cara, o cara excepcional. O cara que ajuda demais. Vou citar alguns nomes aqui. Pode citar. Só você ver. Tem que dar o crédito a quem merece. Pessoas que tá junto comigo há muitos anos, cara. Trocando figurinha, conversando, sabe? Crescendo junto. Passando pelo perrengue junto, cara. Cara, eu tô sofrendo um ataque aqui, como é que faz? E o que você fez para resolver esse ataque? Vou dar alguns nomes aqui de pessoas que são fundamentais, assim, para mim, né, para minha empresa. Tem o André, hoje ele está na Way, né? Tem o Rafa, né, da Digital Works lá, né? Tem o outro André, da Pronet, lá na Bahia. Tem o Oliveira, da ClickNet. Cara... tem o Renato, da Infotec. Ali são pessoas que eu sei que se a minha casa desabar, eles vão ajudar a construir. Entendeu? Da mesma forma, o contrário. Se a casa deles desabar, eu tô lá para ajudar a pegar a massa e botar o tijolo em cima. É legal, cara. Essas histórias é boa, né? Que você cria umas amizades, né? Virou amizade, não é nem negócio isso, né, Sim. cara? É um negócio para se conservar aí bem, botar num lugar especial, né? Esse tipo de relação que a gente cria. E no final da balança é isso, cara. No final da balança, você já viu aquele ditado que o pessoal fala nada e morre na praia? Se o provedor de telecom, o pequeno, né? Vamos falar do PPS ali, né? Se o pequeno provedor ele não entender que ele precisa se correlacionar,
o fim não é bom. O fim não é satisfatório para ninguém. Não é, Rodrigo. Porque a gente está entrando na área do IoT, a gente está entrando numa época que banda não é mais problema. A gente está entrando numa época que a inteligência competitiva ela é mais importante do que a banda. Os contatos, o know-how, ela é mais importante do que o dinheiro. A amizade, ela é muito mais importante do que a riqueza. Porque a gente vai chegar num ponto que, se continuar dessa forma, que você vai ver o cara passar lá, a fibra do cara faltando pouco para estragar. E aconteceu isso, tá? Fibra de 36 FO de backbone para romper, chegar para um outro concorrente e falar, cara, meu celular descarregou, tem como você ligar pro fulano lá para avisar que a fibra dele vai quebrar? Ah, dane-se. Fibra de 36 FO. Realmente. Pensa aí, um backbone parar, Rodrigo, de 36 FO, que você tem que fazer 72 emendas para subir uma fibra. É complicado. Então. Você vê que o cara vai passar por uma situação dessa, você não ligar. E não tomar uma ação, né? Entendeu? Isso é crítico. Essa pessoa, na hora que ela precisar de uma ajuda, cara, ela não vai ser ajudada. Ou até pode ser ajudada. Mas lá na frente, a conta chega. Acho que o próprio Deus deve cobrar deles e falar assim, cara, poxa, pensa aí, lembra que aquele dia você não ajudou? Sabe o que aconteceu comigo uma vez, Rodrigo? Cara, isso eu sou evangélico, né? Então eu sempre procuro pensar de que o seguinte, a minha vida ela é regida por Deus, né? E Deus ele me direciona pessoas, me direciona situações para que eu possa aprender na vida. Tinha dado um problema de energia numa determinada torre e estava há 3 dias sem energia. Eu tive que deslocar com o gerador. E aí, o que aconteceu? Um carro deu problema ao caminhonete. Parou, não estava conseguindo subir a ladeira de jeito nenhum. Num local crítico, Rodrigo. Crítico. Eu fui lá, peguei o cara. Ajudei, parei. Fiquei no sol. E nesse dia minha esposa estava comigo. Falei, mas bem rapidinho, a gente vai lá só levar o gerador e volta, né? Aí, beleza. Cara, só para tirar esse carro de lá, foi quase 1 hora. E eu com minha rede lá, que tinha parado. Porque já tinha esgotado todos os bancos de bateria. Eu parei para ajudar o cara. Aí minha esposa falou, Deus, eu não entendi. A gente com rede parada. E você parou para ajudar o cara? Eu falei, sim. Eu parei porque eu aprendi, através da fé, que eu preciso ajudar as pessoas. Ele ali, ele só tinha a mim. Eu poderia chegar num lugar, porque era um lugar remoto. Quem é que outra pessoa... Será que quando ia vir outra pessoa para ajudar aquele cara ali? Beleza. Rodrigo, por Deus, cara. No outro dia, outra torre sem energia. Lá tem regiões que fica aí 1 semana sem energia, sabe? Aí, do mesmo jeito. Aí, essa vez eu fui com minha mãe. Minha mãe tava lá. Mãe, eu tô morrendo de sono. É pertinho. Era coisa assim de 20 quilômetros da minha casa. E aí eu falei, bicho, tô acordado. Vou lá. Mãe, eu tô com sono. Vamos lá comigo? Minha mãe, vamos, meu filho. Aí minha mãe entrou dentro do carro comigo, eu fui. Rapaz, começou a chover. Deixei o gerador ligado, porque no outro dia os técnicos iam lá para poder fazer os procedimentos, abastecer, né? Fazer todos os procedimentos, ver se tinha voltado energia e tal. Cara, na hora que eu tô saindo, o carro atolou. Parou um caminhoneiro. Numa chuva do... Meu irmão, você não imagina a chuva que tava, não. Isso era 2 horas da manhã. Primeiro, hoje é mais raro, né? Uma pessoa parar 1 hora dessa para poder ajudar alguém. Na chuva. O cara pegou uma cinta dele. A cinta, como o carro era pesado, a cinta que ele me deu quebrou 2 cintas do cara. Aquelas cintas de engate, né? Que o caminhoneiro usa para prender carga. Quebrou 2 cintas do cara. Aí o cara falou assim, cara... Eu perguntei para ele, falei, cara... Por que você parou para me ajudar? Aí ele respondeu assim, porque eu já fui ajudado.
Aí eu lembrei, eu falei, caramba, velho, ontem A resposta não demorou muito a voltar. foi pronto. Aí eu cheguei em casa todo molhado, né? Porque tive que descer para botar. E o carro, assim, era um lugar que o terreno cedeu. Então, com o carro andando, o carro foi difícil de sair e quebrou a cinta, porque o carro, literalmente, ele estava arrastando no chão por conta do barro. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, Elisama, você não acredita o que aconteceu? O cara me ajudou. Aí ela na hora falou, agora eu sei por que foi. Tá vendo aí, ó, a resposta de Deus porque você ajudou o cara ontem. Demorou muito, né? Então, Rodrigo, isso é um exemplo de situações na vida de que às vezes a resposta demora a vir. Mas nesse caso foi uma resposta que foi menos de 24 horas. Foi rápida, né? Foi rápido. Bacana. Foi muito rápido, chegou assim e, cara... são experiências muito gratificantes, né? É bom, cara. Isso é primeiro gratificante por a gente saber que Deus cuida da gente em inúmeras situações. Deus ele cria muitas vezes estratégias, sabe? Pra gente poder ajudar pessoas e crescer como ser humano. Porque, assim, o egoísmo... Ele é algo que é só para você, né? Mas o coletivo não. E aí chega um momento que você precisa do coletivo. Aconteceu uma situação comigo, Rodrigo, que eu passei quase um ano sem trabalhar, sabe? Eu acompanhando os meninos fazer um lançamento de uma rede de backbone. Aí eu estava sentado no carro, assim, encostado no carro, e eles mexendo, fazendo a emenda, já tinha feito a emenda da caixa de emenda, ia subir a caixa. Isso numa véspera de ano novo. Cara, isso no dia 30. Não sei de onde veio uma abelha, picou minha boca. Aí passei, fiquei até de noite e tal. Isso eram as 11 horas da manhã. Quando foi de noite, minha cara começou a inchar. Minha cara ficou do tamanho do mundo. E aí eu falei, não estou entendendo isso. Aí desci para a UPA. Cheguei na UPA com 289 de batimento. Cara, e aí cheguei lá, a mulher não queria me atender. Eu falei, olha, moça, eu estou sentindo que eu estou tendo um choque anafilático. A senhora poderia verificar? Na hora que a mulher me mandou para a sala vermelha. Fui para a sala vermelha. Nisso aí, Rodrigo, no resumir da história, eu não tinha alergia, nunca tive alergia. Fiz vários exames de alergia, não teve nada. Até hoje não descobriu por que eu tive essa reação. Eu passei praticamente um ano. Os 4 primeiros meses após isso, eu levantava, só de levantar eu passava mal, o coração começava a acelerar. Fiz ultrassom disso, daquilo, fiz tudo quanto é tipo de exame que você pensar, Rodrigo. No final das coisas, sabe o que eu aprendi com essa situação? Que eu fiquei quase um ano sem trabalhar? Que as pessoas são muito mais importantes do que a gente pensa. Porque quem sustentou a minha empresa foram quem estava comigo. Foram as pessoas que estavam comigo. Foram os meus parceiros que sustentaram a empresa durante um ano. Você acha que hoje, Rodrigo, se você tiver que... o pessoal da sua equipe vai te sustentar durante um ano, se você sair dentro dessa empresa? É um bom exercício. É uma excelente reflexão, né? Cara, é maluquice, Fica cara. a pergunta para vocês aí, né? Cara, isso... Esse exercício, essa reflexão, né? É bacana. E eu penso que isso só aconteceu, Rodrigo, porque, primeiro, eu tinha pessoas boas do meu lado, mas eu também sei que eu fui bom para pessoas. Ninguém faz o bem para pessoas que só te faz o mal. Com certeza. Embora faça, né? Eu mesmo fiz para algumas pessoas que no final nem agradeceu. Então você tá plantando, né? Entendeu? Plantou, a pessoa uma hora ela, isso para mim vai cair, na real. A lição é essa, cara. A lição é que eu acho que essa história é sim uma lição enorme, porque hoje, para um dono de provedor, passar um mês fora da empresa já é difícil. Para passar um ano é praticamente impossível. E passando um ano
sem você ter problemas absurdos, cara, isso é algo que eu entendo como divino. Deus cuidando e falando assim, filho, tudo aquilo que você juntou ali de coisa boa que você fez para as pessoas, é eu fazendo por você agora. É eu cuidando de você. Cara, Rodrigo, foi uma época que foi tenebrosa, cara. Você falou do desafio, eu nem tinha lembrado, lembrei agora que você perguntou. É isso aí, né? foi um... eu lembrei dessa história. E não é só essa não, cara. Eu já tive situação de praticamente morrer. Eu fui fazendo cirurgia de desvio de septo, eu tive hemorragia aspirativa, cara. Entrou sangue no pulmão, sangue coagulado no pulmão. Então eu tive, nessa história aí, na época, eu adolescente e tal, não tinha condição financeira. Minha mãe, igual eu te falei, vindo de uma família simples, né? Não tinha condição de comprar os remédios. Na época tinha um único remédio que conseguia amenizar essa questão da coagulação. Era um remédio importado. Cada dose custava R$5.000. R$5.000. Você tem ideia do que é isso? Sabe quantas doses era? 5. Sabe o que aconteceu comigo, Rodrigo? Uma pessoa chegou, uma médica, falou assim, cara, até hoje não teve ninguém que sobreviveu. Isso aqui em Brasília, tá? No Hospital Universitário de Brasília. Não teve nenhuma pessoa até hoje que sobreviveu ao quadro seu. Eu quero fazer algo por você. A médica foi e doou. Quem, além do divino, Rodrigo, para poder prover uma situação como essa? E aí eu coloco pessoas. Foi uma pessoa que veio na minha vida para poder ser providencial no momento de dificuldade. Então, se nós não formos pessoas capazes... Você já está bem forjada, né? Cara, sim, pode falar. Você está bem, assim, passou por tantas situações, cara, que você está bem forjado, tem muita experiência e coração aberto, você está bem sereno, né, com as suas ações, né? Não tem dúvida, né? Você já está bem decidido. Sim. Isso é legal. E tem que haver paz, cara. Quando você ajuda alguém e você ajuda por interesse, não ajuda por paz de coração, por paz de espírito, de você saber, cara, eu estou fazendo isso porque eu quero bem. Não é porque eu quero algo de volta, sabe? Isso é fundamental para que as pessoas elas se aproximem da gente. Eu não sou as melhores das pessoas para poder conversar. Às vezes, mais antigamente, eu era uma pessoa muito ignorante, bruto. Não ignorante no sentido de gritar, né? Mas assim, de ser muito firme, sabe? E aí vem a Bíblia e fala para mim bem assim, cara, a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. E aí eu fui pegando isso para mim, inclusive com a minha equipe, sabe? Esses dias minha esposa falou assim, Deus, não tô entendendo algumas coisas, parece que eu não te conheço mais. Que assim, a vida vai dando tanta porrada na gente, Rodrigo, que a gente vai entendendo. Eu tenho 34 anos, com toda certeza eu sei que, não por presunção, mas eu sei que eu tenho uma bagagem de vida maior do que muitas pessoas, porque o que forja, deixa o lombo forte, é a adversidade. E se você é uma pessoa que você não tem adversidade, cara, você vai ser uma pessoa que é frágil, que quebra fácil. Basta olhar para a equipe da gente. Você olha para a nossa equipe, tem pessoas com inúmeros problemas, que foi isso que eu aprendi na reunião, que eu preciso olhar mais. Por mais que eu me preocupava com a pessoa, mas eu não preocupava, assim, preocupava em entender a história dela, mas não preocupava em entender o perfil, de saber como é que essa... E agora eu coloquei como objetivo meu, isso agora, cara, de uma semana para cá, de entender o seguinte, eu preciso compreender muito bem, eu preciso estudar sobre o perfil das pessoas para melhorar com quem trabalha comigo. A abordagem. Eu preciso melhorar. Como, né? Sabe o que já aconteceu comigo uma vez? Cara, eu toco na igreja, né? Sou baixista na igreja. E aí aconteceu uma vez que meu avô, ele tinha tido um AVC. Abençoado, inclusive, teve um há menos de 30 dias, terceiro AVC. Aí, aconteceu que tinha um irmão lá na igreja que tinha quebrado uma fibra minha. Na época, eu era o faz-tudo da empresa, né? Eu era quem subia em torre, fazia tudo, né? Aí, eu subi no morro nesse dia 3 vezes. 3 vezes no morro. Fui em uma outra cidade pegar um material para vir para minha cidade. E aí eu atrasei
Ah, tá. Ainda na madrugada eu tinha dormido com meu avô no hospital. Né? O resultado, tava moído. Aí chega um irmãozinho da igreja e fala bem assim: cara, esbarrou em mim e falou um bocado de coisa porque eu tinha atrasado. Cara, aquilo ali foi a mesma coisa que pegar uma faca e enfiar dentro de mim. Foi a única vez que eu praticamente saí com uma porrada em alguém dentro da igreja. Sabe por quê? Simplesmente porque ele não teve vamos colocar assim, a percepção de que eu estava passando por um dia ruim. E às vezes isso acontece com várias pessoas que passam na vida da gente, cara. A pessoa está passando por um dia ruim e a gente termina de dar a última pedrada que a pessoa precisava. Quantas pessoas com problema emocional aí, Rodrigo? É verdade. A pessoa está lá, se suicida por quê? Uma palavra maldita na hora errada. Não é à toa que a quantidade de pessoas com ansiedade e suicídios vem aumentando dias após dia. E a gente, como pessoas que estão à frente de empresas, à frente de pessoas, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, de entender o que a pessoa está passando, né, de chegar e falar assim, o que está acontecendo com você? Você era uma pessoa tão boa nisso, o que mudou? Ou então você era tão ruim, eu te falei a questão do funcionário, que tinha um desempenho ruim, o cara virou outro. A mesma pessoa. Entendi. Só com abordagem diferente. Então, eu aprendi que as pessoas, elas precisam ser mais valorizadas como ser humano, e não como objetos, como prestadores de serviço. Isso vale para os nossos clientes. A gente chega no cliente, tem um cliente com problema emocional, né? Entender isso, de gente, né? Eu não tenho como hoje. Até que você falou, né? Eu acho que foi a primeira pergunta, o desafio, pessoas, né? Então, cara, eu acho que é uma ciência que todo bom líder, todo bom empresário, qualquer pessoa tem que entender melhor de pessoas, né? Não é só... Eu estava vendo um estudo que fala que a maioria das pessoas, elas são contratadas pelos que elas sabem fazer e são mandadas embora pelo que elas são. Ou seja, onde é que está errado? Você tem que entender de gente, a pessoa, como é que ela é. Então, tudo isso, cara, é importante. Você contrata pelo técnico e manda embora pelo pessoal. Você está entendendo? Então, tudo tem que entrar numa avaliação. Você tem que entender de pessoas. Eu acho bacana seus depoimentos, eu me conecto e me solidarizo bastante. Estou também nessa jornada, eu te falei, né, que eu estou estudando muito. E faz parte para a gente, como um líder, a gente entender de pessoas, dar condições melhores, entendê-las cada vez melhores, é muito importante. E é difícil, né, Rodrigo? Porque além do perfil delas, ainda tem o nosso. Exatamente. Com a bagagem de vida que a gente tem, as pancadas que a gente leva, isso é o mais difícil, cara. É importante. E muitas vezes não são as pessoas. Às vezes é só o nosso posicionamento. Eu até falei com você lá aquele dia, né? No almoço lá, a gente comentou, falou assim, cara, a questão do fazer, né? Do dono do provedor estar à frente de tudo. O maior problema meu... não foi com você não, desculpa. Foi com o Wesley. Quando a gente estava indo para o treinamento lá, né? De liderança. E aí, cara, a gente conversando... Aí eu falei assim, ô Wesley, cara, você acredita que eu entendi que o maior problema sou eu? E a gente tem o problema da transferência de responsabilidade, né? A gente sempre olha para o outro. No meu caso, eu sempre estava à frente das maiores atividades da empresa, porque eu mesmo não conseguia me controlar, cara. Eu tinha que ir, sendo que tinha uma pessoa para fazer, eu tinha que ir. Quando eu aprendi que tinha que fazer com que as pessoas fossem, isso tornou mais fácil. Mas o maior problema era eu. O maior problema não eram as pessoas. É louco isso, né, cara? Mas é doideira. Esse é um dos maiores desafios hoje do mercado, né? Os donos, eles saírem da frente do negócio, eles delegarem isso. Isso é um desafio enorme. Né? Até para a empresa crescer, você ficar mais no direcional, na direção, né? Para você saber o norte, né? E realmente sair mais do operacional para enxergar mais de cima o todo, né? É um desafio enorme. É uma visão de difícil. negócio, né? Mas é uma visão de... o crescimento da empresa exige
Isso. E agora mais, né? Porque a gente, uma das coisas que a gente viu lá na palestra é que é o seguinte, agora essa geração Z aí, cara, eles não estão nem tanto focados no salário. Eles estão focados mais no reconhecimento, no prestígio, no desafio. Cara, eu vou conseguir, né? Igual eu te falei, o colaborador lá recebeu uma oferta duas vezes e meia maior o salário e quis ficar com a gente. Agora pensa um negócio desse assim, cara, se fosse dinheiro, ele tinha picado a mula. Com certeza. Entendeu? Se fosse dinheiro, ele tinha picado a mula. Então a gente está vivendo uma geração, cara, que por isso que eu estou entendendo que eu preciso estudar mais sobre pessoas, porque o perfil comportamental dessa galera mais nova aí, você tem filha, né, que você falou? Filha, casal. Então, é pequenininha, né? A menorzinha é pequena, né? Cara, não é a mesma pessoa que você era. Não era. Isso é algo muito, muito interessante, porque essa geração está se tornando difícil demais de se lidar, cara. Essa geração tá difícil de se comprometer. Essa geração tá com muita dificuldade de, principalmente, se conhecer. É uma geração frágil, que tem muitas coisas fáceis na vida. A gente... Não passa só por mar calmo, não é um mar agitado bom? Como é que é aquele ditado? Meu irmão, a gente pega igual a gente fala aí dos nossos pais, né, dos nossos avós. Cara, eles foram forjados ali pela dificuldade. Eram muitas pessoas, falando da minha avó, por exemplo. Minha avó veio do Paraná, cara. Minha avó veio do Paraná, cultura de café, para descer para Bahia e chegar lá, lida, trabalho, força, né? Então, assim, hoje, quem é que quer ir para poder suar, cara? É muito Mas, doido. assim, vindo muito agora do que você está falando, visão de futuro, Dan. Onde você, o provedor de internet, quer estar nos próximos 5 anos e você? Você tem visto novos mercados, novas tecnologias? O que você está de olho? Cara, eu brinquei até com vocês aquele dia, daqui a 10 anos eu quero estar aposentado, né? Mas aquele aposentado sem estar aposentado, né? Aposentado de ter uma liberdade de fazer o que eu mais gosto. Igual eu tenho a formação de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então eu quero voltar para a área de sistemas, para a área de melhorar os processos através de sistema, né? Então, eu quero ter liberdade daqui uns 5 anos, eu quero já estar com a boa liberdade para poder trabalhar melhor na área de pesquisa e desenvolvimento dentro da minha própria empresa, né? E se falando de empresa, eu quero que a empresa esteja dentro de uma referência boa, né, a nível nacional, na parte do B2B, né, na parte de projetos mesmo, né? A gente quer abraçar a parte do IoT, então a gente espera que daqui 5 anos a gente possa ter uma solução madura de IoT, né? Porque eu entendo que já passou o tempo da internet, agora a gente está no tempo do conteúdo, a gente está no tempo da informação, a gente está no tempo da facilidade, da construção de diminuição de abstração, né? A gente da área de TI, a gente vê muito essa questão de reduzir o nível de abstração para as pessoas, né? E isso, infelizmente, deixa as pessoas um pouco mais burras, mas é o que as pessoas querem. As pessoas querem mais facilidade, né? Elas querem ter uma ergonomia em tudo. Então, eu vejo a tecnológica TI mais focada em atender esse segmento B2B e IoT, embora, claro, a gente vai trabalhar para agariar clientes na parte de B2C, né? Mas a gente está entendendo que formatar a nossa estrutura para o B2B é mais assertivo. Então, provavelmente a gente deve caminhar nessa direção do B2B, né? E do IoT. Tá? E o mercado ele exige isso. Ele exige. Não sei. Por isso que você está aí estudando bastante o LTE, né? Estou estudando bastante o LTE, igual eu te falei lá, né? Estou com o equipamentozinho lá mexendo.
Infelizmente, Brasil aqui, não tem documentação no Brasil, tá? Só tem documentação fora. Os contatos que eu venho conversando geralmente são chineses, que estão ali vamos colocar assim, um portfólio, né? Projetos de startups com mais maturidade, né? O LTE no Brasil ele ainda está muito imaturo para a gente que é telecom, pequeno provedor, né? O PPS ainda está muito imaturo. Até as grandes elas ainda estão com muita imaturidade nesse sentido, né? A gente está vendo que está ocorrendo muitos problemas de integração, mudança de tecnologia. Aí vem a questão do SD-WAN, do SDN, que a gente, pela minha ótica, talvez eu esteja errado, né? Mas pela minha ótica, as operadoras estão passando por um momento de transição que tem gerado diversos problemas. E esses problemas eu enxergo como oportunidade para os pequenos provedores. Essas transições que estão acontecendo, ela é benéfico, porque o pequeno provedor, ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido. Ágil. Então, como a telecom é mais demorada, a infraestrutura é maior, a robustez é maior, acaba que os problemas também são maiores e eles têm um delay de resolução muito grande. Então, onde os provedores têm essa oportunidade, né? Isso. Então, eu enxergo que para o provedor aí, se o provedor for assertivo, claro, né? Se o provedor for assertivo, ele consegue antecipar alguns problemas e entrar no mercado não como o principal, porque na grande maioria dos problemas que a gente vê acontecendo aí são problemas de integração. Entendi. São problemas que têm gerado anomalias por integração, sabe? E o provedor ele tem um espaço enorme, mas ainda pouco difundido, ainda pouco formatado para o ambiente de PPS. A gente está vendo muito projeto chegando, mas formatado para o padrão telecom. A gente falando de CAPEX aí, cara, fácil atinge seus $500 mil, $1,5 milhão, um projeto dessa magnitude. Então, isso muitas vezes não encaixa dentro do pequeno provedor, né? Inclusive, os próprios vendors que estão atuando hoje, eu enxergo que eles não estão pensando numa formatação para o pequeno provedor. Eles estão focados na formatação baseada em custo, né? Então, a gente fala bastante da questão dos SVAs, né? Que estão chegando aí, que é a bola da vez, né? A bola da vez para o provedor é o SVA, né? E aí os SVAs eles estão chegando, começaram a chegar bastante formatado para o ambiente macro, né? Começou a ser reduzido. Você vê que o SVA ele só se popularizou depois de uma formatação para o pequeno provedor. Aí o SVA começou a crescer, né? Só que enquanto ele estava formatado para o padrão carrier lá, para o padrão da grande operadora, era um ou outro que tinha. Verdade. Agora o SVA se popularizou. Da mesma forma, eu acho que o LTE ele está precisando de alguém que tenha corpo, conhecimento técnico, para poder conseguir deslanchar e trazer soluções, porque o que torna o LTE caro é a solução. O que torna o LTE caro é a solução. Bacana. Se a gente tiver um player aí que consiga, né, formatar e adequar para o pequeno provedor, cara, eu digo que provavelmente o céu vai ser o limite para o pequeno provedor, tá? Porque é uma área muito pouco explorada. E promissora. E promissora. Bacana. A gente indo para o encerramento aqui do nosso bate-papo. Você tem alguns conselhos a quem provedor está a fim de dar um conselho para quem está querendo abrir um provedor? Quais conselhos você daria? Cara, pergunta forte, viu? Cara, o conselho... Estude mais. Domine o mercado que você... As tecnologias, né? Que é o que você fez bastante no início, né? Sim. Dominar o que é de novo. Porque o que não é novo
ele vai tender ao fracasso. Se você entrar com o que é velho no novo, ele tende a se deteriorar. Então, um exemplo disso foi até que eu conversei com o Wesley. A gente conversando assim, eu comprei o LT que eu terminei de pagar recente. Você falou. Mas eu coloquei algo top. Se você entrar no mercado, pequeno provedor, entrou no mercado com coisa meia boca, com coisa ruim, com baixo conhecimento, vai entrar para fechar a porta. Vai ganhar clientes, porque todo mercado tem aquela parcela de clientes insatisfeitos, então vai abarcar esses clientes insatisfeitos, mas precisa, hoje, ter essa pegada de conhecer o novo. Porque se você não sabe o que é o novo, o que é o recente, você já está entrando com algo que é legado. E antigamente a gente tinha um retardo muito grande de mudança de tecnologia. Antigamente, quando a fibra entrou, a gente fazia o projeto para quê? Você lembra? Quantos anos era o projeto que a gente fazia? Realmente demorava mais, né? Agora está bem mais dinâmico, né? Tá trocando bem mais rápido. A tecnologia, cara, é isso, né? Celular, você pega o exemplo do celular, que é um exemplo mais claro, né? Sim. Quanto tempo o seu celular que você compra quanto tempo ele já... É a obsolescência programada, né? Exatamente. A gente tem aí a questão do projeto, que antigamente a gente fazia um projeto para 10 anos. Hoje um projeto de 10 anos, quando chega 2 anos, 5 anos, no máximo, você já está repensando em mudar ela. Agora você imagina se você já entrou com algo que é antigo. Aí realmente então, para quem entra no mercado, o cara tem que entender isso. Eu tenho que comprar algo que está chegando. Porque senão você vai ter que, durante o período de inflexão, durante o período de transição de tecnologia, exemplo, EPON, GPON, XGS-PON, agora a gente já fala de 40 GB. É uma transição que, se eu comprei um LT que só atende GPON, ela não vai chegar no 10 GB. E aí? Então, essa inflexão, quem fez um investimento errado durante esse período, que é o caso do que você me perguntou, né, de quem está entrando no mercado, se ele investiu errado... Cara, eu tô com uma cidade que eu estou segurando há 2 anos a atualização dela. 2 anos, Rodrigo. Sabe por que eu estou esperando há 2 anos? Porque eu estou entendendo que agora o Metro Ethernet, a estrutura de Metro Ethernet vai mudar. Se eu botar algo errado ali agora, eu estou perdendo dinheiro daqui 2 anos. Entendi. Então estratégico, a nível estratégico você está... Eu estou aguardando para não perder. Bacana. Legal, o Dean, que você tem essa visão aí programada, né, planejada. Agora a gente quer saber mais da Tecnológica TI. Ela atende aonde? Passa os contatos dela para o pessoal que estiver atendendo, que tiver as suas redes sociais, a gente vai deixar tudo aqui na descrição, né? Tanto da Tecnológica como do DEM, para vocês quiserem falar com ele, também fala um pouco da empresa, cidade que atende e os projetos aí que vocês têm lá, o portfólio de serviço. Então, a Tecnológica TI hoje, ela atende Santa Maria da Vitória, Santana, a gente tem infraestrutura em algumas cidades, né, parcerias em Bom Jesus da Lapa, Serra Dourada, Santana, Correntina, e através de parceiros no Brasil inteiro, né? Então, através de parceiros, a gente consegue embarcar todo o Brasil através de parceiros. Recentemente, a gente chegou num parceiro aí que a gente vai começar um trabalho aí de exploração através de uma parte do OPGW ali, através desse parceiro, né? E para atender, obviamente, esse cenário que a gente foi homologado recentemente por uma determinada operadora, né? Então, está chegando muita demanda dessa operadora e aí a Tecnológica TI está abrindo a sua interação para poder atender um número maior de lugares, né? Então, hoje a gente já consegue atender a nível nacional, né? Mas por isso que eu falei a questão do B2B, né? Uhum. A gente não vai fazer um atendimento em outro local, abrir uma infraestrutura em um local para atender B2C. Não faz sentido, né? Então, a Tecnológica TI tem trabalhado nesse sentido, é uma empresa que atua hoje
fisicamente com infraestrutura própria no Oeste Baiano, né? E atua no sentido de tecnologia, no sentido de projetos no Brasil inteiro. Então, a gente já tem um certo conhecimento na parte de LTE, estamos evoluindo para criar uma solução que a gente possa embarcar dentro da nossa infraestrutura de forma mais barata. Então, a galera aí que está vindo para o LTE, se quiser bater um papo, conversar comigo aí, a gente está aqui para isso. Tem alguns amigos aí que Você já está na pegada colaborativa, né? Aí tem a galerinha aí também que eu conheço aí que trabalha, né? Trabalhou nessa questão da RNP, de alguns projetos aí, que tem muita coisa legal para poder compartilhar. E a Tecnológica TI, ela trabalha também na parte de consultoria, né? Então, se precisar de uma avaliação, conhecer um ambiente, verificar se aquilo ali é viável, a gente pode dar esse apoio, né, de suporte a quem estiver iniciando também, né? Também a questão do know-how, a gente conhece muita gente, né, Rodrigo? Isso a gente ajuda conhece bastante. muita gente. Eu sou novo, mas assim, não sei se é porque já iniciei a minha carreira, já foi iniciando com coisa grande, então eu já passei pela Advocacia Geral da União, Caixa Econômica. Então, quando eu trabalhava na Caixa, tinha muita gente que lá a gente fazia interação com quase 3 mil servidores no Brasil, né? Então, querendo ou não, a gente tinha muita interação com a galera de link, né? Então, a gente conversava muito assim, cara, caiu aí no link tal, em tal lugar, não subiu a atualização da agência X por conta de um link. Então, hoje a Tecnológica ela tem esse know-how para poder aproximar as pessoas, né? Então, hoje, não somos grandes, né? Somos uma empresa pequena, mas que tem um know-how consideravelmente bom. Considero que a gente tem bastante pessoas para poder orientar, né? E eu acho que para quem está começando, principalmente, o maior suporte é esse, né? Você direcionar, né? Você fala assim, cara, igual eu te falei sobre a questão da Vivo, ô Dean, eu vou te passar um contato aqui, você bate um papo com ele, né? Uhum. É isso aí que é o importante, né? E eu estou aqui à disposição. A Tecnológica TI, né? O telefone da gente, o fixo, né? É o 77, né? Isso, DDD 77 3086 8790. O WhatsApp da empresa lá é o 77, né? 99976 4459. Lá a gente tem uma estrutura de atendimento, já seguindo os padrões modernos, né? Já atendemos a questão da LGPD, já estamos dentro de uma adequação de qualidade de atendimento, né? Já um monitoramento ali de quanto o atendimento está demorando. É algo que a Tecnológica TI, para quem é provedor também, pode dar esse apoio, direcionar quais são as melhores ferramentas, quem que tá próximo, se para o determinado capital, porque a gente também está vivendo a modinha na área de telecom, né? Ah, fulano botou o switch tal, eu quero botar o switch tal. Então, eu acho que a pegada da Tecnológica TI, tanto na parte da consultoria quanto na parte da prestação do serviço, B2B, B2C, é compreender, se você olhar lá a questão da visão da empresa, né? É entregar o que o cliente precisa com o melhor aproveitamento. Então, a Tecnológica TI ela tem essa filosofia de falar assim, tá, o seu capital é quanto? Pronto, a gente tem um capital de tanto, vamos trabalhar com essas e essas possibilidades. Posso te fazer uma sugestão? Pronto, a Tecnológica TI vai te fornecer sugestões dentro do seu capital. Então, diferente da modinha da consultoria hoje, que vai chegar lá e te falar bem assim, bota um NE lá na borda, bota um equipamento que vai custar X, aí o cara... consultoria customizada, né? De acordo com o bolso também, né? E muitas vezes a execução de algum serviço não vai ser nem a gente, mas a gente vai ser aquele que vai intermediar ali e falar, cara, isso aqui é o melhor para você. Isso aqui é o que vai ter o melhor aproveitamento de recursos. Se você ver lá no nosso site, que é Tecnológica TI, né? .com.br, você vai ver que no site da gente lá tem falando sobre a questão justamente disso, de que a gente quer entregar uma tecnologia, ter alta tecnologia embarcada na empresa e oferecer isso para os nossos clientes. Então, hoje, os nossos clientes, por exemplo, a gente tem tecnologia de cobrança, que é uma coisa que a gente não vê muito comum, tá, Rodrigo?
a galera de provedor aí, a gente vê pouco falar sobre cobrança, tá? Tecnológica TI tem uma ferramenta de cobrança de ligação. Então, igual operador, igual banco. Entendi. Atrasou ali, passou do prazo, Tecnológica TI está batendo, ligando cobrança e o WhatsApp. Então, o nosso WhatsApp manda a cobrança e a telefonia manda. Cara, se tem uma coisa que dá resultado é ligação de cobrança, muito mais do que uma mensagem, tá? Entendi. Nós tivemos 15% em uma época que a gente começou a fazer uso dessa ferramenta, 15% de inadimplência, a inadimplência caiu para 3% com o uso da ferramenta. De 3% a 5% e não subiu mais disso. Então, a Tecnológica TI tem isso. Para a galera que é provedor, conseguir trazer algumas soluções para melhorar a eficiência, né? E quem quiser aí, a gente tem um case muito bom de sucesso, que é o seguinte, a gente aumentou quase 12% de faturamento com os próprios clientes, cara. Com a própria receita de cliente, o que a gente imaginou? Aquela época que eu te falei que eu estava com problema de saúde, que eu fiquei quase um ano de trabalhar, a gente avaliou a empresa, fez uma avaliação, eu falei, cara, a gente precisa ganhar mais dinheiro com os clientes que a gente já tem. E a Tecnológica TI fez isso. Uma moça muito top que trabalha com a gente, a Sandra, ela trabalha e está disponível de quem procurar a gente vai botar a Sandra no meio. Fez uma pesquisa de mercado para a gente extremamente assertiva, ela é mais focada na área de política, né? Então ela é consultora na área de política, então ela direciona alguns políticos, mas ela trouxe para a gente, para a Tecnológica TI, um estudo que fez a gente ser muito assertivo e que fez a gente aumentar 12% de receita com a mesma quantidade de cliente. Bacana. Então, com as atitudes e com as decisões que nós tomamos. Então, a Tecnológica TI é isso, é trazer para o universo do B2B, B2C, um melhor aproveitamento de recursos. Quem tiver aqui, a Tecnológica TI vai pensar nesse cenário. Inclusive, essa operadora que a gente foi homologada, nós fizemos uma sugestão para eles. Não sei se eles vão aderir à sugestão, mas assim, essa sugestão faz um projeto de 1.200.000 cair para algo na faixa de uns 700 mil. É uma receita que é considerável, né? Então, assim, a gente está aqui para isso, mas o que for possível a gente ajudar de forma colaborativa e gratuita, a gente também está à disposição. Claro, dentro da nossa margem de tempo ali, né? Tá certo. Gente, você quer deixar umas palavras finais para os provedores que nos acompanham diariamente? Eu vou deixar uma frase que o NASA do marketing ele mandou ontem de noite, né? Quando você me convidou, eu falei, ô NASA, queria conversar com você sobre isso aqui, né? Ele falou, Dean, vamos lá. Olhou lá, falou assim, rapaz, esse cara aí é gente boa demais, cara. O cara parece que é muito legal. Ele me falou o seguinte, ó. Olha a frase que ele mandou aqui para mim. Vou finalizar com a frase. Para cá, para lá. Ele falou bem assim, ó. Evolução e revolução. Inovação, mais diversidade, mais comunicação, mais comodidade. A gente precisa da Tecnológica TI. Já veio forte, né? Então, o NASA, ele olhou assim e falou, Dean, a gente precisa mostrar que a Tecnológica TI ela tem esse pilar. Entendi. Esses pilares. Então, a mensagem que eu tenho a dizer é isso. Cara, o provedor precisa olhar mais para a inovação, o provedor precisa mais pensar no crescimento, mas tendo essa pegada de que a gente não é só um vendedor de internet. A gente é uma empresa de TI, tá? A gente precisa ter um conhecimento e a gente precisa trazer solução. Empresa que não traz solução, infelizmente, vai fechar as portas. Tá certo. Gente, gostaria de agradecer a todos pela atenção, pela força que receberam no dia a dia e desejar a todos uma excelente semana. Um grande abraço e até mais. Mandar um abraço lá pro Wesley. Manda aí, pô. Agora aí, Wesley, um abração, cara. Muito obrigado pela parceria de sempre, tá? Igual eu falei aqui, você, o Rodrigo, Plínio. Tem uma galera aqui em Brasília que eu venho aqui, eu não posso deixar de pelo menos falar, tô aqui. Você, cara, é um parceirão, amigão, tá? Deus te abençoe muito, meu irmão. Valeu, gente. Fechando as considerações finais aí, um grande abraço, gente, uma excelente semana e até mais. Até a próxima.